Primeiro foi um convite da editora, a Daniela Padilha, que é da Jujuba. Isso era uma música, a letra de uma música que o Luiz Tati criou, né? E aí não tem nenhuma relação com livro, não foi pensado para ser livro, mas ela me convidou para transformar em livro. E aí não tinha nenhuma ideia de como esse livro ia ser, não houve um contato meu com o Luiz Tati, a gente já tinha a letra, e aí eu digo essa ideia do contato porque geralmente nos livros, nos últimos livros que eu tenho trabalhado, vou citar um exemplo aqui do Tino Freitas, que eu fiz alguns livros com ele, a gente conversa sobre a possibilidade de alterar uma palavra e uma imagem para um livro ser uma obra realmente coletiva, né? Essa palavra aqui eu posso colocar lá no final, porque eu queria colocar uma imagem aqui, ela está revelando uma coisa que eu queria que escondesse. Então tem um diálogo. Nesse caso do rei, o texto estava fechado e não foi pensado para ser livro. E eu fiquei um tempo pensando nele, porque ele conta a história de um rei que de repente perde sua função, ninguém vê mais função naquele rei e as pessoas mandam aquele rei embora. Aquele rei vai embora, enfim. E aí fala a letra, né, da música que a cidade caiu em maldição, uma maldição se apoderou da cidade. Para que a maldição saísse, eles tinham que desvendar um enigma. E uma pessoa olha pro rei e diz: "Ei, rei, nos ajude a desvendar esse enigma. Como que a gente faz para resolver isso?" Ele tem uma brincadeira com a palavra, que existe só um rei que é vitalício. Ele faz uma brincadeira com a palavra rei e reinício. Ele fala: para vocês saírem, a palavra é reinício. E aí as coisas voltam, né? Os poderes do mal eles saem, abandonam a cidade e as coisas voltam ao que era. Para mim ficou muito claro como são línguas diferentes, a imagem e a palavra. Porque quando eu leio a palavra rei, ela não necessariamente está falando de um rei político ou de uma pessoa. O rei pode ser um símbolo, uma metáfora de algo, né? Do contexto até do Luiz Tati. Conhecendo o Luiz Tati, inclusive, não é um monarquista nem nada, e eu também não sou, mas traduzia essa figura em imagem. Então eu tinha que fazer uma narrativa e talvez eu ia congelar a imagem desse rei num significado único, que seria um rei político. E eu ia congelar e ia talvez dar abertura para entendimento de que eu sou um saudosista da monarquia. Ou de algo antidemocrático. Eu acho que quem tem que ter escolhas é o povo mesmo, é o povo que tem que escolher o que é melhor para ele. Não existe maldição, não existe essa ideia messiânica de alguém que te diz o que vai fazer. E por isso demorei muito para fazer esse livro. Ele seria um livro simples, eu achei que eu ia resolvê-lo rápido, mas não me vinha imagem nenhuma. Foi quando eu pensei na ideia do rei ser o sol, porque ele fala, ninguém mais via função nesse rei. Então, quando veio a imagem do sol, casou com todas as partes do texto e eu fui reinterpretando esse texto pela imagem. Então é por isso que quando ele nasce, primeiro tem uma coroa, o formato do livro é um formato de um LP, porque é uma relação primeiro com a música, né? Tem uma ideia de tirar o disco ali. Ele também, quando a gente tira da luva, o que seria a primeira capa da luva, né? O que seria a parte da frente da luva, ela não é a totalidade do formato, ela é cortada a ponto de a gente ver só metade da capa do livro. Então é como se o sol estivesse saindo de trás da linha do horizonte ou de uma montanha. E quando ele sai, tem essa relação com a música também, que começa com pauta musical, mas os planetas estão ligados meio que nessa pauta, como se fosse o nosso universo pendurado nessas linhas musicais. E ninguém via mais função naquele rei. Quando eu me deparei com esse texto, a imagem me trouxe por que ninguém vê mais função num sol? Porque já tinha a eletricidade. Então eu coloquei algumas imagens ali que ressignificaram o texto. Então, lâmpada, tinha um abajur, tinha o carro, tinha a lanterna. A gente não precisa mais da sua luz. E o rei vai embora. A ideia do rei também não é somente ele ser sol, é também essa relação com a natureza. E quando vem os poderes do mal se apoderam, dominam essa cidade, esse povo, o poder é que na letra é místico, né? Ele tem uma coisa mística. Na imagem ele é o concreto, ele é o real. Uma bomba
que tem a ver com o Sol também, né? A bomba atômica cai e ela gera uma fumaça que encobre toda a cidade, né? Então, a cidade destruída, mas também ele não permite que enxergue-se mais o rei, porque cobriu o céu inteiro. Então eles perderam a própria eletricidade por conta da guerra, eles perderam aquilo que tornava o rei irrelevante, e eles perderam também o contato com o sol. Aí o reinício é a ideia do sol voltar, e aí volta nesse processo, esse projeto gráfico, volta a imagem da capa, quer dizer, a exata imagem que está na capa, ela está no meio do livro. Daí é um segundo início no livro e por aí vai. Então tem uma coisa também com a mancha tipográfica ali. Quando os poderes do mal se apoderam, eu rebaixei, eu não coloco no fundo preto, então tá a página toda preta, eu não coloco uma fonte branca 100%. Eu coloco ela cinza, dando dificuldade de leitura. Aí quando ele fala a palavra reinício, ela fica uma fonte 100%, como se tivesse voltado também à luz. A cor, na verdade, não é nem só o tipo, mas a cor do tipo se transforma em narrativa também. E é isso, aí no final, por exemplo, quando acaba o texto, o livro ainda continua e na última página a gente vê a pauta musical e o sol que estava do lado esquerdo, ele passou e ele já está lá indo na leitura ocidental, da esquerda para a direita, ele já está lá para o final, quase terminando o livro, já percorreu boa parte daquela extensão que era a música, né? Então acho que é mais ou menos isso esse livro, um pouco o processo. É quase que uma criação de diálogo minha somente com a editora e que o escritor não teve participação, ele na verdade não teve participação nenhuma, sim somente abrir a possibilidade da letra dele, que era para uma música, se transformar em livro. O dia da festa, ele nasceu, eu fazia um trabalho para um site chamado Pequeno Leitor. Eu criava histórias para esse site, eram textos que essa escritora, Estela Loduca, me mandava. Algumas histórias eu fiz as imagens para os textos dela, mas tinha uma seção chamada Histórias Sem Palavras, alguma coisa assim. Eu sempre criava uma narrativa e as crianças, elas liam a imagem e descreviam ou criavam a partir daquilo uma narrativa que foi inspirada naquelas imagens. E o processo de criação dessas partia às vezes de um elemento, ia trabalhar seres fantásticos, contos de fada, mas nesse aqui eu lembro que eu comecei a desenhar formas geométricas e o triângulo e falei, vou fazer um triângulo na cabeça de alguém, parece um chapéu e tal. E aí eu vi a relação dele com o chifre. Então eram 3 ou 4 imagens de um cavalo que estava atravessando a rua, então as pessoas olhavam para o cavalo, apontavam e todo mundo ficava espantado. As pessoas daquela cidade olhavam para esse cavalo achando que era um unicórnio. E no final você percebia esse unicórnio entrando num zoológico e todos os bichos do zoológico estavam com a mesma forma que ele tinha na cabeça. E aí a relação com os outros revelava que aquilo não era um chifre, era um chapéu de festa. Então tinha os balõezinhos lá, então essa era a brincadeira. Ele funciona como imagem, tanto que é possível ler o dia da festa somente pelas imagens. Mas eu queria fechar a leitura desse livro. Eu acho que ele tem uma questão muito particular minha, esse messianismo, essa espera de algo que nos liberte, que venha nos redimir de poderes do mal que se apoderaram. E que, na verdade, somos nós mesmos, né, que estamos construindo e também estamos destruindo. A gente constrói nossas narrativas. Por isso eu achei por bem trabalhar essas imagens, fechando um pouco a narrativa com o texto. Mas é interessante que nesse livro ele começa a contar uma história no texto e a gente está vendo as imagens. E parece que ele está narrando as imagens que a gente está vendo. Mas chega no final, a gente percebe que ele não estava tratando, não estava narrando aquilo que a gente estava vendo. Ele estava contando uma história para a gente, então são narrativas paralelas. Elas são paralelas porque elas vão se encontrar lá na frente, mas uma está contando um momento e a outra está se referindo a outro. Uma está falando de algo místico que se contava há gerações e gerações, a história da vinda de um unicórnio. E a gente está vendo a imagem de um cavalo com aquele chifre. Estou já revelando o que é, mas no texto do livro não revela. E você é levado a acreditar que aquilo é um unicórnio porque ele é também um exercício
que nossa leitura nunca é somente nossa. O que está em volta dela faz com que a gente leia de forma diferente. O recorte que a gente faz de uma narrativa, alguém que edita aquela imagem, aquela palavra, ela já é em si uma narrativa, ela não permitiu a gente ver tudo. E também, por exemplo, um título que se dá a uma imagem, aquela imagem relacionada com aquele texto faz com que a gente leia aquela imagem de maneira diferente. Então esse é um processo, como eu estava falando, que nasceu antes pela imagem e depois veio o texto. Ele é paralelo, ele vem falando de uma história mítica e a gente está vendo um cavalo atravessando um reino, né, um povoado, que identifica naquele cavalo toda essa história que está sendo contada, porque eles também conheciam essa história. E tem a questão das colagens também, que depois eu fazendo as pinturas, fui percebendo a necessidade de fazer as colagens para reforçar essa ideia messiânica no bestiário medieval. Uma das possíveis identificações do unicórnio é com Cristo, com o Messias, né? Então é um retorno desse Cristo, desse Messias, e que no fim das contas ele se revela, ele é um ser comum. Ele tem no final uma lista de pinturas e ele não aparece ali como um elemento didático, mas como parte da narrativa. A história pode acabar ali na festa do gorila lá, né? Festa de aniversário. Mas se o leitor quiser se aprofundar, ele vai ver as referências das pinturas que eu colei lá. Porque eu não fiz a colagem somente da parte visual dessas pinturas. É uma colagem também da narrativa delas. Então, por exemplo, o Adão e Eva do Lucas Cranach, que aparece no começo, é importante que se veja que personagens são aqueles. O cavalo está entrando no mundo de uma tradição bíblica de pecado, de um casal que está vestido, não é um Adão e Eva pelado. Quer dizer, é um pós-pecado pela mitologia bíblica. Então tem toda uma relação com a mitologia bíblica, né? Com a mitologia bíblica, que é a mitologia ocidental. O projeto gráfico, ele era uma coisa totalmente diferente. Não sei se dá para dizer totalmente. Ele mantém a estrutura horizontal do livro, né? Porque ele é um livro de caminho, né? Ele não aponta para cima, apesar da mitologia dele apontar dessa coisa meio dele simbólica apontar para cima, mas ele é um percurso horizontal, né? E eu trabalhei muito no começo com desenhos ali, ele foi apresentado por editor com desenhos com a parte do texto, a mancha tipográfica, no meio das imagens, interagindo. Mas depois eu fui percebendo que eu tinha que separar a imagem do texto, daí eu volto muito para a ideia de pintura, a liberdade. Eu sei que eu tenho um espaço para fazer a pintura e aquele espaço eu posso usar da maneira que eu quiser. Sempre considerando que eu tenho ali na metade, que eu não posso colocar informações tão relevantes a ponto de elas se perderem ali na dobra do livro. Mas o resto eu pude trabalhar como eu estivesse trabalhando com pintura. E não seguir o rascunho. Essa é uma das outras coisas que eu tenho feito, é não seguir o rascunho, é deixar também a pintura ter o frescor dela, o momento dela. Em alguns momentos eu trabalhei sem desenhar, sem marcar com desenho. Vou fazendo a pintura direto. Nesse caso do dia da festa, tem um misto de acrílico, colagem, tem algumas coisas em guache, mas a maior parte é acrílico e é uma pintura que me permite sobrepor. Então se eu quisesse alterar alguma parte, ela seca rápido, eu posso passar uma nova camada de tinta por cima, alterar isso. Esse processo de pintura também altera um pouco a narrativa, né? Eu não gosto muito da ideia do controle do rascunho sobre a nova narrativa. Então, por isso, cada vez mais nos meus projetos eu estou separando imagem e texto, e a mancha de texto, até para que tenha uma leitura diferenciada, né? Assim, e também um gosto meu. Eu acho os projetos, os livros antigos, que tinha parte especial para pintura, aquela margem como um passe-patou e o outro do texto, eu acho que tem uma beleza, uma elegância ali que eu busco também nos meus livros. O livro todo é uma referência à ideia da história da arte. Então, por exemplo, a capa eu não coloquei no final, mas tem um pouco do Joseph Albers, que foi lá da Bauhaus, mas trabalhou a questão das cores, então os quadrados coloridos. E ele na capa mesmo, ele poderia já ser um problema de revelação do que era ou não. Então é um cavalo que está no limite entre o chão e o céu. Ele não pisa, ele não está flutuando, eu não revelo o chão. Ele é essa relação céu e terra tem um pouco nessa narrativa já da capa. É outro detalhe também que eu acho importante. O livro não acaba quando acabar o texto. O livro continua, e isso eu uso muito como narrativa também. Tanto que o cavalo no final, na parte que tá os créditos, tudo, ele já aparece sem o chapéu, e ele tá voltando. E tem lá um cara que aparece, que é uma das pinturas do livro, ele aparece uma das colagens, quer dizer, do livro. Ele é uma colagem do Goya, que tá na série de caprichos dele. Ele tá fazendo malabares com os chapéus. Também o chapéu pode ser um objeto para fazer malabarismo, né?